Mais uma vez nós temos uma polêmica envolvendo Michele Bolsonaro. Praticamente a cada 15 dias a primeira-dama se mete em polêmica. E a polêmica da vez foi que ela colocou a parentada dela toda num avião da FAB e os trouxe para São Paulo para participar de uma festinha de aniversário do maquiador dela. Essa é Michele Bolsonaro. Michele que mexe os pauzinhos para trazer parentes para São Paulo para participar de festa, mas não mexe os pauzinhos para tirar a avó dela do corredor do hospital. Porque a avó dela, não sei se vocês lembram, né? Ela estava numa maca no corredor de hospital, jogada lá, não tinha espaço para o quarto e Michele não fez absolutamente nada, pelo menos pelo que foi divulgado pela imprensa. Essa é a musa cristã ou a Miss Cristã brasileira. Um exemplo de pessoa, né? Traz parentes pra festa, mas não tira parentes do corredor hospitalar. E eu sei que você tá se perguntando, nossa, mas que assunto, hein? O que isso tem a ver? Uma polêmica vazia, uma polêmica barata. Você tá se sujando, você tá quebrando, acabando com a credibilidade do canal. Calma. Calma que esse assunto parece uma polêmica vazia, parece uma polêmica boba, mas não é. É um assunto importante porque envolve justamente o núcleo do Bolsonaro. É algo que envolve a família do Bolsonaro, que envolve o quarto dele no Palácio da Alvorada. E vocês sabem que a família Bolsonaro é um barril de pólvora que está para explodir. E é mais um assunto, é mais uma polêmica, é mais uma pequena corrupção envolvendo o nome de Michele, que tem pretensões políticas pelo que foi divulgado hoje. Olhem só, Michele pretende se lançar ao Senado. Não agora, porque ela não pode. O foco é a reeleição de Bolsonaro. Mas num futuro muito breve, Michele tem pretensão sim de virar senadora pelo que foi divulgado. Eu vou explicar tudo pra vocês, todo o imbróglio que envolve a família do Bolsonaro, mas antes clique no botão de gostei. É muito importante o seu like. O seu like ele vale mais do que dinheiro. Deixa eu começar explicando a polêmica, porque eu tô impressionado como que os aviões da FAB estão sendo utilizados para transporte de entorpecentes, né? Transporte de drogas. Vai aquele cara que levou cocaína pra Espanha, depois primeira dama levando a parentada dela, tudo pra... Então é um mau uso dos aviões da FAB. Mas vamos explicar, porque Damares Alves está envolvida nisso também. Se tem Michele, tem Damares. E eu não sei se Damares é uma boa companheira de viagem. Eu acho que ela deve ser aquelas pessoas que dormem assim, de boca aberta, do seu lado no avião. Deve ser uma visão assim constrangedora. Mas o que aconteceu? A Damares e a Michele, elas pegaram um avião da FAB e foram para São Paulo porque havia ali um evento governamental. Até aí, tudo certo, tudo tranquilo. Só que à noite elas fizeram uma esticadinha para a festa de aniversário do maquiador da Michele. E aí a Michele, como eu falei no início do vídeo, colocou uma parentada toda, lá primo, parente, tudo, agregados no avião da FAB e os trouxe para São Paulo para eles participarem dessa festinha, o que obviamente é ilegal. E é mais uma polêmica envolvendo o nome de Michele. Ah, mas é uma pequena corrupção. É uma corrupção compatível com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é um político corrupto, mas não dos grandes esquemas de corrupção, ele é um ladrão de galinha. Ele é aquele que desvia o recurso público lá da gasolina, ele tem um apartamento funcional em Brasília, mesmo tendo uma casa, fala que é pra comer gente, é o esquema da rachadinha, são esses pequenos delitinhos do Bolsonaro. E a Michele faz a mesma coisa. Então é esse problema do avião da FAB, é o problema do Queiroz, do Laranja, é o problema da Michele fazendo lobby com a Caixa Econômica Federal para privilegiar amigos dela. Então perceba que de grão em grão a Michele começa a encher o papo de corrupção, o que acaba afetando as pretensões políticas dela e do Bolsonaro. Só que tem uma grande questão, como eu falei, a família do presidente é um barril de pólvora. E ali eles têm alguns núcleos. Você tem um núcleo da Michele, você tem um núcleo do Jair Renan e você tem um núcleo também do Carluccio e dos outros filhos do Bolsonaro, do Bananinha e do Willy Wonka, do Flávio. E eles não se dão muito bem. Porque dizem as informações, as reportagens que foram vinculadas há um tempo atrás, um tempo atrás é redundante, há um tempo, que a relação da Michele com o Bolsonaro não estava bem. Não estava bem. Que ela não tem gostado do nome dela aparecer na mídia de um modo negativo. Então é mais um problema que o Bolsonaro precisa administrar. E aí tem uma outra questão. A Michele e o Carluccio não se bicam. Justamente quem? Justamente o Carluccio, que é o bibelô do Bolsonaro.
E conhecendo o passado do Carluccio e do Flávio e o modo que eles tratavam a Ana Cristina Valle, a segunda esposa do Bolsonaro, e essa aí é de fato uma bomba para o Bolsonaro, aquela que traiu ele como bombeiro, eles nunca trataram ela muito bem. Eles sempre gostaram de espizinhá-la, pelo que foi vinculado também, mostrado por reportagens do UOL. Eles a tratavam mal, eles a destratavam, nunca gostaram muito dela. E aparentemente eles também não gostam da Michelle. Pelo menos o Carluccio. A Michelle reclama que o Carluccio atrapalha no relacionamento dela com o Bolsonaro, que ele fica muito junto, eles não conseguem ter intimidade. Se bem que, a família do Bolsonaro tem problemas, são os bolsonaros, é claro que eles são problemáticos. Só que a Michelle também não gosta da Ana Cristina Valle, que é a segunda esposa do Bolsonaro e muito menos do Jair Renan. Só que a Ana Cristina e o Jair Renan, eles trazem problemas direto para o Bolsonaro. Direto. Tanto que a segunda esposa do Bolsonaro também foi acusada de lobby, envolvendo executivos da Precisa com nomeação de pessoas do Ministério Público lá na região norte. E ela mora em uma casa que é incompatível com os ganhos dela e também com os ganhos dele, do Jair Renan. Fora que o Jair Renan também está sendo investigado por lobby. Então assim, todos os 4 filhos do Bolsonaro estão com problemas na justiça e o Jair Renan também. E a Ana Cristina Valle é outra. E aí o que acontece? Quando surge problema com a Ana Cristina Valle, ela dá um jeitinho de ir lá reclamar com o Bolsonaro. E o Bolsonaro também não gosta dela. Porque o Bolsonaro foi chifrado por ela. Com o bombeiro. Tanto é que quando ele descobriu o chifre, ele retirou a Ana Cristina Valle do comando ali dos gabinetes do Flávio, onde ela participava ativamente das rachadinhas do Flávio e do Carluccio, e deu autonomia para os filhos gerirem os problemas ali, né? Os esquemas, os esqueminhas deles. Mas ela continua sendo um problema, porque sempre que ela tem alguma questão, ela vai e corre para pedir socorro para o Bolsonaro. E a Michelle não gosta disso. Não gosta. E aí nós temos um outro problema interno para o Bolsonaro, que é as rachadinhas que vão virar CPI. Porque já há aí uma tentativa da CPI reagindo às falas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ficou debochando da CPI, ficou xingando o Renan, ficou xingando o Omar. O que a CPI fez? Vamos colher assinaturas. O G7, né? Vamos colher assinaturas para abrir a CPI das rachadinhas, para investigar justamente o Bolsonaro. E ao investigar justamente o Bolsonaro, pega a Ana Cristina Valle, pega a Andréa Valle, que é a ex-cunhada do Bolsonaro, irmã da Ana Cristina, que falou que o esquema das rachadinhas, o cabeça, era o Bolsonaro. Então é mais um problema envolvendo a segunda esposa do Bolsonaro, que afeta a casa dele e a Michelle não gosta. E aí tem a questão da própria Michelle, que tem pretensões políticas, que vê o nome dela envolvido em mais um problema de corrupção, porque ela é laranja do Bolsonaro. O caso do Queiroz e o depósito na poupança da Michelle, dos 89 mil reais, nunca ficou esclarecido. Nunca ficou. Não foi apresentada uma justificativa boa, uma justificativa plausível para isso. O Bolsonaro falou que era um empréstimo. Mas que empréstimo que foi esse que o Bolsonaro fez? Se foi um empréstimo do Bolsonaro, por que ele depositou na conta da Michelle? Não faz sentido nenhum. E aí a Michelle volta a ficar no centro por conta da CPI das rachadinhas. Atrapalha a dinâmica familiar. E aí tem o problema do lobby da Caixa, que os deputados, os parlamentares querem uma investigação com relação a isso. Pô, a Michelle está sendo lobista agora disso? É a Miss Caixa que o pessoal tá chamando ela, né? A Michelle que virou Miss Caixa. E agora é Miss Avião, né? Porque trouxe o pessoal, a parentada toda, pra festinha do maquiador. E agora um novo problema envolvendo Michelle Bolsonaro. Então de santa... Primeiro que eles não acreditam, né, em santo, porque ela é evangélica, mas de santinha ou de cristã, ela aparentemente não tem nada. Porque haja problema de corrupção envolvendo uma primeira-dama como a Michelle. E isso atrapalha as pretensões políticas dela. Porque, como eu falei no início do vídeo, e como foi ventilado hoje na imprensa, ela tem interesses em disputar a eleição. Ela tem esse interesse. Talvez até para ser independente do Bolsonaro e dar um pé na bunda dele no futuro. Mas ela precisa manter essa imagem de pessoa correta, de pessoa honesta, o que nós estamos vendo, Michelle não tem. E hoje que a gasolina aumentou mais uma vez, e Bolsonaro fala que a culpa não é dele, ele tem um problema em casa. Olha, eu não gostaria de ser o Bolsonaro, claro, por motivos óbvios, né? Porque ele é um completo idiota, mas a relação dele, ele não tem paz em nenhum momento. Não tem paz. Alguém que semeia tanta maldade quanto ele semeia, é óbvio que não vai ter paz. Ele não tem paz na economia, ele não tem paz política, ele não tem paz jurídica, ele não tem paz nem mesmo dentro da própria casa. Porque é mais um elemento que acaba atrapalhando a relação familiar e a relação conjugal de Bolsonaro. E nós sabemos que essas relações dele com Michelle não estão nada bem e só tendem a piorar.
Esse assunto vai ainda render muito pano para manga, mas muito pano para manga, e a gente vai continuar acompanhando tudo isso em detalhes para você. Porque não é somente uma fofoquinha. Se fosse uma fofoquinha, isso seria maravilhoso. Mas não é somente uma fofoquinha. É uma fofoquinha que acaba impactando o núcleo do Bolsonaro. Porque a família do Bolsonaro haja problema, hein? Imagina quando tiver a briga de herança. Se você gostou do vídeo, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.